Olá para você que está aqui me assistindo. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 2 ao dia 8 de janeiro de 2022. Já viramos o ano. Essa é uma semana que nós vamos ter uma lua nova acontecendo, no início de novo ciclo lunar, e também Mercúrio mudando de signo. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Aproveite aí você que não é inscrito no canal para se inscrever, né? E acompanhar aqui as postagens que eu vou colocando. Também tem aí embaixo na descrição do vídeo o meu Instagram, quem quiser me acompanhar por lá também, né? E aproveita aí para divulgar para vocês que ainda não estão sabendo que eu já lancei o curso de astrologia natal, né, para o delineamento de um mapa para pais, né, que queiram saber aí das características dos filhos, ok? Ele não tem uma abordagem psicológica, não é esse o meu interesse, eu trabalho com astrologia clássica, mas principalmente para entender as promessas que a carta natal traz e que podem ser realizadas durante a fase da infância, como probabilidades da saúde, questões do comportamento, né, das habilidades ou dificuldades que a criança possa ter, né? E ele vai ser um instrumento de auxílio para os pais. Então, se você quiser saber mais, é só acessar no card aqui, ou nesse card, que aí você vai ser direcionado direto para o site, tem as informações ali, tá bom? Vamos direto ao que interessa. Bom, esta é a primeira semana do mês de janeiro, ela vai do dia 2 até o dia 8, né, como eu falei para vocês. E nós vamos ter aqui então uma fase nova acontecendo aqui no domingo, que é importante ao início de um novo ciclo. Inclusive, nós vamos ver aqui o mapa deste momento. Vamos lá, pessoal. Bom, dia 2, antes, né, da conjunção de Lua e Sol, tem um movimento interessante que é o Mercúrio ingressando em Aquário. Às 4 horas e 9 minutos, ele deixa Capricórnio, que é um signo mais concentrado, né, frio e seco, melancólico, onde tem uma tendência um pouco mais racional e prática, né? E entra no signo de Aquário, onde já há um campo um pouco mais úmido para a interação com o ambiente de uma maneira geral. Como o Mercúrio ele traz consigo significados sobre comunicação, estradas, comércio, papéis, né? Quando ele ingressa em Aquário, há um campo, por exemplo, na comunicação um pouco mais argumentativo. O Aquário é um signo fixo e quando o Mercúrio está em Aquário é uma tendência mais teórica, né, da comunicação, mais intelectualizada, por exemplo. Então é comum a gente ver essa condição de Mercúrio em Aquário com muitas opiniões, né, fortes, bem decididas, bem definidas sobre determinados assuntos. Então esse período ele traz essa atenção. E depois, o próximo movimento é exatamente a conjunção de Lua com Sol, que vai acontecer às 15h33. Esse é o mapa do ingresso para o horário de Brasília, no dia 2. Ela vai acontecer na casa 9, em 12 graus do signo de Capricórnio. Então, estamos dispostos aqui por Saturno em Aquário na casa 10. A casa 9 é a casa que movimenta o sentido das leis, né? Das regras, das normas, o ambiente religioso, o ambiente do ensino superior também, né? E uma casa que envolve bastante o outro país, o além-mar, né? Assuntos que estão aí direcionados a outros ambientes bem distantes. Então, essa tônica aqui ela vai puxar muitos temas para relacionados, né, ao ambiente externo, outros países ali se movimentando, né? A Lua ela fica debilitada, né, nesse signo de Capricórnio, no exílio, e o Sol nesse ponto não tem poder algum, ele está peregrino. Então, os dois estão bem debilitados, tá? Essa é uma alunação que traz aí temas que não se desenrolam de uma maneira muito linear sobre os assuntos de justiça, né? Sobre temas envolvendo o ensino superior de uma forma geral, o ambiente místico e religioso também perde muito porque é uma característica seca, né? Para o mundo da abstração, do misticismo, religiosidade, essa não é uma influência muito positiva, certo? E nesse momento da conjunção de Lua com Sol, nós vamos ter o ascendente no último grau de Touro, né? A disposição aqui de Vênus retrógrada não facilita muito. Bom, esses dias eles são concentrados, né? Eles são baseados nos temas da economia, né? O assunto econômico está ali no meio do céu, se aproximando de Saturno aqui que rege quem está no governo. E a tônica dos próximos 30 dias aproximadamente, ela vai correr sobre os temas de casa 9. No sentido eletivo, pessoal, esse momento da conjunção de Lua com o Sol
ela não é tão indicativa aí de assuntos que possam progredir de uma forma rápida. E as debilidades acumuladas de Lua com Sol não facilitam muito o fluir dos acontecimentos de maneira descomplicada, de maneira simples, né? Tem uma característica muito trabalhosa, né? Muito árdua. Então, iniciar atividades aqui durante esse momento pode carregar um pouco o tempo do desenrolar dos assuntos, né? Não é um momento muito positivo. Aí no dia 3, né, que nós temos aqui segunda-feira, dia 3, o primeiro movimento acontece às 6h59, é uma conjunção de Lua com Vênus, Vênus retrógrada. Também não é uma conjunção de muito movimento, a debilidade da Lua continua caminhando aí até o fim do signo de Capricórnio, e Vênus também está carregando uma debilidade do movimento retrógrado. Mas ela é concentrada, facilita a reserva, a economia, pechinchar, por exemplo, né? Ela vai facilitar um pouco esses temas. Acontece muito cedo, né? Bem no início da manhã. Então, vocês podem aproveitar esse momento para as economias de uma forma geral. Não é muito indicativo para grandes ousadias envolvendo os assuntos monetários. Se você estiver pensando em investir dinheiro, essa conjunção vai acabar sendo menos desafiadora para os investimentos de médio e longo prazo do que para os de curto prazo ou de alto risco, né? E aí na segunda-feira, dia 3, a Lua muda para Aquário, às 19h44. Bom, o signo de Aquário também não dá muito poder para a Lua aqui nesses graus iniciais, né? Aliás, durante todos os 30 graus ela não vai adquirindo muito poder, não. Bom, mas uma Lua aquariana, ela tem uma tendência bem teórica, né? Bem mais mental. E quando for 23h34, quase na virada de segunda para terça, a Lua vai aplicar uma conjunção a Mercúrio, que acabou de ingressar aqui no signo de Aquário, como a gente viu ali no dia 2. Essa, então, acentua bem o potencial mental. Pode ser bom para quem quer estudar, apesar de ter muitos cursos em férias, né, durante essa fase. Se você estiver estudando sozinho, essa característica ela é bem interessante. Ela vai deixar a mente um pouco mais aberta para absorver as informações, né, principalmente no que envolve informações que tem relação com teorias ou assuntos mais técnicos, por exemplo, né? Pode ser um pouco mais fácil. Ela não é muito agradável para diálogo, né? Conversa, gente, porque conjunção de Lua com Mercúrio no signo de Aquário, ela não é muito leve para troca, não. Se você chegar a um ponto de divergência com alguém sobre um determinado assunto, ela não vai facilitar muito a pacificação entre vocês, né? Ou chegar ao meio termo, aí é um acordo. Agora, ao dia 4, ele vem um pouco mal-humorado, pessoal. Bom, vamos abrir todos aqui. Olha, o primeiro movimento vai acontecer no meio da tarde, 15h44. É uma conjunção de Lua com Saturno. E, como eu falei, a Lua já tem pouco poder, nenhum poder. Ela está peregrina quando ela formar essa conjunção aqui a Saturno. E Saturno, ele está num campo bem duro do conhecimento aqui, né? Às vezes pode caminhar um pouco para um sentido mais científico ou muito amplo de conhecimento, de temas bem além do dia a dia. Mas a Lua é um astro que tem relação com o humor, não tanto com conhecimento. Então ela fecha o campo, não é um dia muito leve, não, muito aprazível, né? Então mantenha atenção aí ao mau humor, tá, pessoal? Ponto máximo aqui é às 15h44, depois começa a dissolver. Porém, quando for 21h45, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus a Marte, que está aqui em Sagitário, e continua sendo bem chato, só que aqui ele tem uma tendência mais agressiva. Então, se no dia 4 você precisar resolver alguma questão, fique atento à maneira como coloca a ação para resolver a questão, porque a tendência, ela é de embate, ela é dura, ela é chata mesmo, né? Primeiro porque ela não é muito fácil para acordo, né? E segundo porque quando chegar esse aspecto aqui à noite, ela vai, que é o momento exato, né? Ela vai se aplicando, ela está aumentando o potencial. Ela vai instigando muito a competitividade, a disputa, a briga, né? Então não é legal. Todo dia 4, então eu não recomendo para início de atividades, porque esse tema, esse clima, ele não caminha ao favorecimento alegre, satisfação, realização dos assuntos de uma forma leve, né? A menos que você esteja mesmo precisando embater com alguém, se colocar firme, né, diante de uma situação. Aí pode até ser favorável para esse clima do embate, mas não é pacificador, né? Então, assim, já tenho consciência de que o clima tenso, ele fica no ar, né? E aí, o dia 5 ele muda completamente.
Porém, gente, os movimentos que nós vamos ter, eles vão acontecer todos à noite. Nós vamos ter praticamente o dia útil, né? Todo dia útil, né? Sem nenhum aspecto no céu. 21h16, a Lua ingressa em Peixes, então ela estará fora de curso aqui. Desde que ela aplicou aquele aspecto a Marte no dia 4, depois ela não vai ter novos aspectos fora de curso. Aí ela ingressa em Peixes. Peixes é um signo do domicílio de Júpiter, né? E aí, quando ela ingressa em Peixes, logo em seguida, né, algumas horas depois, ela já vai aplicar a conjunção a Júpiter. Então, é uma característica extremamente sensível para a noite da quarta-feira. Então, procurem estar atentos aos temas com os quais vocês se envolvem, porque é um envolvimento profundo, ele é sensível, melindroso, assim, né? Então, por exemplo, se você estiver lidando com uma situação dolorosa, né, receber alguma notícia chata, difícil, a tendência é você se sentir muito atingido, né, pelas circunstâncias de uma forma muito profunda. Então tem um clima de sentimentalismo no ar, né, de bastante sensibilidade. Agora, pode ser um momento interessante para assuntos espirituais, assuntos místicos, né, realização de ritualística, as coisas nesse sentido. E para as atividades que têm como relação auxílio ao outro, né, essa questão mais do acolhimento mesmo, né? Ela pode até ser benéfica nesse sentido. Ela é um pouco dispersa, né? Vou dizer para vocês que esse potencial sensível, ele até amplia um pouco a característica criativa, mas não é muito produtiva não, nem um pouco produtiva. Bom, quinta-feira não tem aspecto nenhum no céu, um outro dia que a gente tem que manter a atenção num sentido eletivo, né? E aí a gente vem no dia 7 com um clima um pouquinho mais desorientado. Quando for às 2h41 no meio da madrugada, a Lua vai aplicar um aspecto de 60 graus ao Sol, que está num ponto onde ela tem debilidade. Então ele não é auspicioso. Na verdade, ele acaba prejudicando um pouquinho a orientação de sucesso, né? Ele prejudica muito a retidão. Como a Lua já está em Peixes, né, que é um signo úmido, é um signo mutável também, pode ser difícil para a realização de assuntos práticos, tá? Mantenham atenção em relação a isso. E quando for 3h55, também ali na madrugada, a Lua vai aplicar um outro aspecto agora de 90 graus a Marte. Esse é bem desorientado e uma das questões que acontece aqui é instigar um pouco a vontade da iniciativa. Como ele vai acontecer no meio da madrugada, talvez a gente não sinta muito isso em atitude, né? Muitos de nós aqui estarão dormindo. Mas, de certo, é uma característica desorientada. Ela instiga muito para a atividade, mas nós estamos falando de signos mutáveis com a Lua que representa o amor, no signo de Peixes que é muito sensível. Então, aquela inspiração que motiva a ação sem muita orientação, né? Mantenha atenção, então, às tomadas de iniciativa. Não é um bom momento para as tomadas de iniciativa. 7h55, agora a Lua aplica um aspecto a Vênus. Ele é bom para Vênus, mas bem ruim para a Lua, né? A Vênus aqui tem exaltação, né? Agora, eu penso que esse aspecto, ele é pequeno, né? O aspecto de 60 graus não é muito poderoso, mas ele vai instigar um pouco do desejo. Por isso que o dia 7 ele vem um pouco desorientado, porque essa Lua, a cena já está num campo muito sentimental, e quando ela encontra nesse aspecto com Vênus seu ponto de exaltação, ela instiga a vontade de realizar desejos, de fazer o que gosta, de ter as coisas que gosta, enfim, demais, né? Ela tira muito do tema prático, né? Da visão prática, da visão realista, e merece uma atenção, então, nesse sentido. E aí o dia 8, então, que é sábado, ele traz um pouquinho mais de característica produtiva. Bem aqui na madrugada, 2h26, então a Lua deixa que o signo de Peixes entre em Áries, aí o clima já fica mais seco, ele já vai facilitar um pouco mais a produtividade. E depois o próximo movimento é só às 16h37, que é um encontro aqui de Lua com Mercúrio no aspecto de 60 graus. Como estamos falando de signos de uma natureza ativa, né? Ele vai instigar um pouco mais do movimento e da capacidade produtiva, tanto em um nível mental como em um nível físico. Então, a tarde do sábado, na verdade, todo sábado ele tem uma tendência animada.
E depois, pessoal, às 21h47, é quando Vênus chega ao mesmo grau que o Sol, né? Vênus está retrógrada, o Sol está se aproximando aqui, eles vão chegar numa conjunção. Essa conjunção não é muito favorecedora nem para o Sol e nem para Vênus, né? Mas estamos falando de outro signo seco aqui, que é o Capricórnio, então todo sábado ele tem uma tendência a se cumprir objetivos. Ele só não é muito favorável nesse encontro de Vênus com o Sol, é condição casime, como a gente costuma dizer, para a realização de grandes desejos, coisas que sejam extremamente audaciosas ou aqueles desejos exuberantes, né? Não tem nenhuma relação com isso. Mas para desejos, assuntos do nosso interesse, de satisfação, que sejam um pouco mais práticos, é até um tanto melhor, tá? Então, por isso, esse dia 8 ele tem uma tendência produtiva. E nós encerramos então essa semana com esse clima um pouco mais produtivo. Vocês viram que essa semana é uma semana um pouco chata mesmo, né? Temos alguns movimentos no céu que não estimulam muito uma produtividade, não estimulam muito a alegria, né? E outros momentos muito sensíveis, melindrosos, né, e tal. Então, mantenham a atenção aí no dia a dia, tá bom? Deixo um abraço forte para todos vocês. Até o próximo vídeo, então até mais.